Olá, segunda-feira, 13 de março de 2023. Sou Léo Scomar naquele nosso resumo descomplicado da economia. Por que que eu destaco a segunda-feira 13? Momento tenso, economicamente tenso. Temos aí, na última sexta-feira, Banco dos Estados Unidos fechado, interfere sim, até no nosso mercado, no nosso humilde mercado de imóveis no Brasil, e principalmente os resultados negativos das varejistas na semana passada. Isso aí abre novamente uma discussão muito grande sobre a empresa gerar lucro ou a empresa gerar caixa. Você sabe a diferença? Esse resumo eu vou fazer um pouquinho diferente, tentando falar um pouco sobre isso. Ele fica um pouquinho mais técnico, mas vale a pena, porque isso te interfere e você não vai ficar boiando quando vê uma matéria ou uma conversa sobre isso. Gerar lucro ou gerar caixa. Eu já começo indicando esse vídeo aqui do Vinícius Dilinsker, um vídeo de 11 minutos onde ele explica melhor o lucro líquido e geração de caixa. São opiniões. Na opinião dele, a geração de caixa é mais importante do que o lucro líquido. E eu já penso de forma diferente. Então, há duas linhas de pensamento, tá? O que me importa é o lucro líquido, o que me importa é a geração de caixa. Eu vou usar até um slide que ele tem nesse próprio vídeo, com dois balanços, onde isso é demonstrado. Aliás, um balanço de uma empresa real, onde isso é demonstrado. Aqui ele pega o balanço 2017 e 18, onde você tem receita operacional, lucro, desculpa, venda, né? A receita, os custos, lucro bruto, papapá, até você ter o lucro líquido lá na última linha, a última linha que sempre importa. Em 2017, essa empresa teve 732 milhões de lucro e em 2018, 1 bilhão e 20 milhões de lucro. Ou seja, aumentou o lucro líquido. Com isso, aumentou o patrimônio líquido. Essa é uma forma de você olhar. Regime de competência, tudo que eu faturei, menos as despesas, independente se o dinheiro entrou no caixa ou não. Aqui ao lado, ele faz um comparativo, mas daí olhando por caixa, pela geração de caixa dessa empresa. É o mesmo balanço. Observe que começa pelo lucro líquido do exercício, 2017, 700 milhões, 2018, 1 bilhão e 20, ó, é o mesmo que tinha lá. Aí começam a se fazer acréscimos ou deduções desse valor que houve no ano. Por exemplo, depreciações e amortizações. Eles vão somando. Por quê? Aí começa a diferença. Por exemplo, você tem uma máquina de 1 milhão de reais na tua empresa. A depreciação dela vai ser 100 mil por ano. Cai 100 mil de despesa, diminui teu lucro porque houve uma depreciação de 100 mil. Pelo lucro líquido, isso cai. No caso do caixa, não vai sair os 100 mil por ano do caixa. Você já comprou a máquina, uma depreciação. Então, no caixa, ele não considera isso, ele considera que esse dinheiro continua lá dentro. E isso é importante para ele. No regime de competência ou no lucro líquido, ele é diminuído. É, e são vários cálculos que são feitos que fazem com que o caixa, o regime de caixa, a geração de caixa e o patrimônio líquido, o lucro líquido, fiquem diferentes. No meu ponto de vista, porque eu acho que é melhor lucro líquido também, nesse caso, porque daqui a 10 anos você não tem mais a máquina. Ah, mas eu tenho dinheiro no caixa. Então, você vai ter que comprar a máquina. E daí? Se esse dinheiro do caixa não der para comprar uma máquina igual, você perdeu. São formas de se enxergar, tá? Mas vamos continuar lá. Em cima desse balanço dele, então são feitas adições, subtrações. No final das contas, tem o cálculo do caixa gerado. Essa mesma empresa aqui, de 2017 para 2018, teve um aumento do lucro, em geração de caixa, ela gerou menos, ó. De 845 milhões, ela gerou 811 milhões. E aí que é a dúvida ou a discordância de muitos pontos de vista. Alguns economistas, analistas financeiros falam: olha, a empresa tem que gerar caixa. Se ela tem caixa, ela não quebra. Se ela tem dinheiro, ela paga tudo. Outros falam: ela tem que ter lucro. Se ela não tiver lucro, ela não vai ter caixa para pagar as contas. São formas de se enxergar. Mas, Laércio, uma coisa vai estar errada com a outra? Mais ou menos, porque sempre vão estar interligadas. A diferença aí é a prioridade, tá? Não que se despreza. Quem pensa em regime de lucro, como eu penso, despreza o caixa. Quem pensa em caixa, despreza o lucro. Não é isso. É só uma prioridade. Qual vem primeiro? Eu valorizo uma empresa por qual desses aspectos? E aí que eu vejo a fragilidade do nosso mercado, principalmente de varejo, principalmente o de móveis, que é onde está a grana de todas as empresas. Segundo matéria do Valor Econômico, mais empresas têm geração de caixa insuficiente para cobrir despesa financeira. Veja bem, quando você vem trabalhando com a geração de caixa, ela funciona muito bem quando há uma ascensão. Se você fizer uma tradução meio
até grotesca, tá? Me perdoem por isso, mas é como vender o almoço para comprar a janta. Você fatura 1 milhão, de repente teve até um lucro líquido negativo, ano que vem você faturou 1 milhão e 200. Esse 1 milhão que você faturou agora, já que você teve lucro líquido, pode ser que falte dinheiro. Tá, mas no próximo período você faturou 1 milhão e 200. O dinheiro que vai entrar e entrando antes, ele paga esse 1 milhão. Aí você vai para 1.400, que paga 1.200, 1.600, que paga 1.400. Ou seja, o caixa para poder pagar a tua conta você sempre tem, mesmo que dê prejuízo. Então o pensamento é, eu faço isso até que a minha empresa que fatura 1 milhão esteja faturando 50 milhões. E aí ela vai ter um porte tão grande, diluindo tanto as despesas, que ela vai dar lucro. Esse é o pensamento de alavancagem. O problema disso é, ele só funciona se o mercado estiver crescendo. Se o mercado dá uma parada, ou igual aconteceu agora, o juro sobe, o Banco Central entra subindo o juro, tira dinheiro da economia, dá uma freadinha, isso acaba não funcionando. Quer ver? Opa. Matéria do Isto é Dinheiro. Por que os varejistas tiveram balanços negativos no principal período de vendas? Sim, nós estamos falando do quarto trimestre, outubro, novembro, dezembro. Nós tivemos Black Friday e Natal. Se é onde você mais vende, teoricamente, se vendeu mais, teria lucro. Segundo os anúncios de balanço do quarto trimestre do último ano, Centauro, Via Varejo, Arezo, Magalu, não é só móveis, tá? Em tudo quanto é ramo. É, amargaram prejuízo no final de 2022. Qual será o destino dessas empresas que tiveram resultado negativo, inclusive no período de maior comércio, Natal, Ano Novo? Eles colocam que a Copa do Mundo, depois Black Friday, interferiu nas vendas, antecipando o movimento de Natal. Em termos macroeconômicos, inflação elevada, endividamento da família e o juro dificultam o consumo da classe média e de menor poder aquisitivo. Aqui começa o contraponto que eu vejo. Então, o problema deles terem tido prejuízo no momento onde mais vende é porque a venda foi fraca. Quer dizer, seria bom se tivesse tido uma venda alta, aí eles não teriam tido prejuízo. Tá, então a venda caiu. Então, as vendas, o faturamento do último trimestre de 2022 dessas empresas foi menor do que 2021. E com isso elas tiveram prejuízo. Bom, aí teria cabimento. Mas não é o que aconteceu, não. A queda nas vendas se dá acentuadamente por essa questão macro, onde os brasileiros viram também o crédito mais escasso. Ou seja, se eu tenho dinheiro para poder comprar a prazo, beleza. Eu consigo vender mais, eu consigo comprar mais, e com isso a loja fatura mais, e com isso ela tem lucro. Se eu não consigo, se o juro está alto e eu não consigo comprar muito a prazo, eu vou perder dinheiro. E isso daí está meio estranho. As varejistas passaram a recompor a margem de lucro diante da inflação, resultando em aumento de preço do produto. Na matéria, eles não avaliam que o prejuízo foi por vender mais barato do que custa para a empresa comprar. Eles acreditam que, como eles subiram o preço, faturaram menos e com isso não tiveram lucro. Você fica claro essa inversão de visão? Então, se eu subir o meu preço, se eu coloquei o preço para que eu tenha lucro, cai meu faturamento. Tá, isso está certo. Por isso que eu tive prejuízo. Eles não imaginam que você está tendo prejuízo porque você vendeu mais barato. Tá, volta naquele pensamento. Então, tiveram prejuízo porque caiu as vendas. Tá bom. Então, vamos olhar se é isso que aconteceu mesmo. Magalu tem prejuízo de 35 milhões, enquanto no ano anterior, lucro de 93 milhões. Porém, a venda total cresceu 16%. Nos últimos 3 anos, o crescimento médio foi de 26%. Espera aí. A Magalu teve prejuízo porque o consumidor não conseguiu comprar, mas faturou 16% a mais? Para mim, o que está acontecendo é uma ilusão de todo economista. Ou eu estou ficando louco ou os outros. Mas não tem lógica nenhuma. Só ela. Bom, então vamos falar da Via Varejo. Prejuízo líquido no quarto trimestre, mesma situação. Ela teve prejuízo agora e lucro no ano anterior, e mesmo assim avançando a venda. Ué, mas e daí? Você pega uma empresa que faturou bilhões com uma margem líquida negativa de 1,1. Tá, então a Via Varejo, a maior varejista, trabalhou o ano inteiro, faturou bilhões e bilhões e no final ela tem 1,1 a menos do que ela tinha ano anterior.
Mas teve a pandemia, tem que levar em consideração. Estamos falando no quarto trimestre. O quarto trimestre de 22 está sendo comparado com, aliás, com o quarto trimestre de 21. Quarto trimestre de 21 não tinha loja fechada, não tinha problema de pandemia, já não era nenhum problema isso não. Haviam efeitos econômicos, é verdade, mas não ligados a fluxo. Tanto que nós temos aí a ideia, sempre está divulgando que, nossa, o comércio eletrônico vai dominar tudo, e eu falo, não conjunto eles vão funcionar, mas não vai dominar. A própria Via Varejo disse que o faturamento dela foi impulsionado pela receita da loja física, que avançou 18%, porque a online recuou 3,6%. Ué, pera lá, estamos falando em Via Varejo, gente. Extra. Não tem a mínima lógica. O site da Casa Bahia está vendendo menos e a loja física dela tá. São grandes centros. Porque essas pessoas de grandes centros estão se deslocando para as lojas ao invés de comprar no site. Tão mais fácil. Pois é, nós somos seres humanos e isso nos faz extremamente complicados. Na divulgação do balanço da Via Varejo, olha como é importante, como se dá um valor, no meu ponto de vista, exagerado à geração de caixa. Logo em cima, como vem aqui, ó, geração de caixa operacional, 3,4 bilhões. Posição do caixa no final, 6 bilhões. Opa, estão mostrando que a empresa está bem. Margem bruta de 31% e líquida de 7%. Legal. Tem vários pontos aqui importantes, geração de caixa, mas lá no finalzinho, prejuízo de 163 milhões. Significa que eu tenho 6 bilhões no meu caixa, o meu bolso está com 6 bilhões, mas o meu valor tem 160 milhões a menos. É aí que eu não acho muito legal. Segundo esse site, peguei só como exemplo, tem vários que pensam assim, o que quebra uma empresa não é o DRE, é o fluxo de caixa. É interessante que depois eles acabam complementando que o primeiro que você deve buscar é o lucro na venda, depois o lucro no caixa e depois os dividendos para o resultado. Ué, mas então se é o primeiro, por que não esse do caixa? O que se defende é que se você não tem caixa, a empresa não tem como pagar suas contas e ela quebra. Então, por exemplo, você fez uma venda em um período, e vai receber no período seguinte. Você fez uma venda ano passado e vai receber ela esse ano. Ano passado você puxou o teu balanço, deu lucro. Mas se o teu cliente não te pagar esse ano, deu lucro ano passado, mas você não consegue cobrir as tuas contas agora. Então, o que que adiantou o lucro líquido que você tinha? Não era melhor o dinheiro em caixa? Tá, se você for olhar por caixa, imagina que essa empresa estava recebendo ano passado, hoje ela parou de receber, vai faltar dinheiro do mesmo jeito. Só que se ela tem lucro, ela tem patrimônio para queimar ou para vender ou para levantar empréstimo. Se ela só está valorizando o caixa e tendo prejuízo, diminuindo o seu patrimônio, a hora que o cliente não pagar, que é o cliente que não pagou, você ficou sem caixa e você não tem crédito nem patrimônio para poder levantar dinheiro. Fica incoerente da mesma forma. Aqui outra situação que prova isso. Estudo mostra 5 empresas da Bolsa com risco de quebrar. A palavra usada é quebrar e está aqui no Estadão, não é o Laércio está dizendo. Isso aqui é do dia 15 de dezembro. Agora, está dizendo que o risco da Gol de quebrar é de 55%. Era em dezembro. O da Azul de 42%, CVC, TIM, Hapvida, todas elas têm um risco de quebrar tremendo. Mas essas empresas são empresas conhecidas por geração de caixa e não de lucro. Ah, é? E agora estão aparecendo aqui como risco de quebra. Vamos ver o porquê eles colocam? Eles falam que essas companhias não tiveram tempo de se preparar financeiramente para o impacto dos juros altos. Então, os juros subiram demais, não deu tempo delas se prepararem o seu capital para isso. Gente, isso se chama crise e acontece de tempo em tempo. Todos nós sabemos. Você já viu alguma empresa, algum mercado que fala: olha, daqui a 3 anos, 4 anos, vai ter um baita problemão em algum lugar do mundo e o juro vai subir? Isso não existe. É apenas quando acontece. O problema é que essas empresas alavancadas, ela já vendeu a janta para comprar o almoço, ou vendeu o almoço para comprar a janta. Na próxima refeição falta. E é isso que está acontecendo agora. Tá vendo? Quer ver como isso depende apenas de venda? Eles colocam que é venda apenas o problema. A Gol e a Azul, qual o problema dela estar sendo avaliada com risco de insolvência? O problema dela depende do cenário doméstico favorável, com baixo desemprego, inflação controlada, juro baixo e crescimento da renda para conseguir elevar os resultados. Significa que
Elas só conseguem um bom resultado se o brasileiro tiver uma renda alta, mas a renda está igual estava antes da pandemia. Emprego tem que estar bom, nunca tivemos tanta gente empregada. Juro baixo, gente, eles só conseguem resultado se a economia estiver brilhando, se ela estiver crescendo a passos largos. Não é um condicional muito perigoso para uma empresa? Não é esse o resultado. A CVC sofre com a desaceleração da atividade econômica do país, impacta a sua capacidade de geração de caixa. Ah, é? Desaceleração econômica? Tivemos crescimento do PIB. E isso impactou na geração de caixa. Eu, particularmente, acho que o problema da CVC foi passar muito período sem poder trabalhar, com despesas altíssimas e sem receita. Isso é lucro líquido. O caixa dela, sabe Deus como é que está. Imagina uma empresa de turismo que fechou na pandemia 6 meses. Para chutar baixo, 6 meses. 6 meses de gasto sem receita. Não tem empresa que suporte uma coisa dessa. Já a TIM, segundo ele, apresenta dificuldade de crescimento das receitas nos últimos anos. Está tudo atrelado à receita, nunca lucro. A Hapvida, por sua vez, perdeu margens. Do quarto trimestre era de 18%, caiu para meia. O termo é lucro operacional caiu. Ou seja, quando a Hapvida gerava no passado a receita, 18% dela sobrava como lucro. Servia para ter capacidade de caixa. Consequentemente, quitava as dívidas. Como a proporção reduziu para meio, o montante para pagar as despesas ficou menor. E assim como a TIM, a possibilidade de insolvência. Vamos lá, gente. A própria matéria se contradiz. O problema é geração de caixa. Aí lá embaixo ele fala: olha, a empresa dava 18% de lucro bruto, veio para meio, não está gerando caixa para pagar a conta. É lógico, você não vai conseguir fazer venda antecipada, porque você está dependendo do mercado de estrelinhas, um mercado de unicórnio, e isso não é sempre que acontece. Você está dependendo de gente externa investir na tua empresa, mas eles estão olhando que você vai ter problema futuro, agora que eles não vão investir mesmo, não vai vir dinheiro de fora para poder bancar. Entende que é tudo muito frágil, é construído um castelo bem na areia. Fica muito bonito, cresce muito rápido, mas qualquer águazinha derruba ele. Não posso deixar de tocar no assunto do colapso do Silicon Valley Bank, como ele está reverberando no mundo inteiro. Bom, os bancos trabalham com uma alavancagem também, assim como o varejo do Brasil também faz isso. O problema é que eu já venho falando isso há várias vezes, há vários vídeos. O varejo americano fica bravo quando diminui o lucro, o brasileiro fica bravo quando diminui a venda. Será que o americano está errado? A maior economia do mundo deve estar errada, a brasileira que está certa. Está preocupado com geração de caixa e não com geração de lucro. O que acontece com o banco? O banco ele recebe dinheiro de todos nós aplicados, você vai lá, aplica teus R$ 1.000 e ele junta isso tudo e financia 1 milhão para uma empresa para pagar em 12, 24 meses. É lógico que se todos nós formos do banco e falar, eu quero meu dinheiro agora, ele não está disponível. E esse é o problema. Mas esse é um problema de banco. Então, não deveria ser o do varejo. O produto dele é um produto mais complicado nesse sentido. Qualquer oscilação do mercado acaba causando isso. Tá, e daí? Esse banco não é um banco aventureiro, é um banco de mais de 40 anos, já foi o 16º maior dos Estados Unidos. É um banco de respeito. Mesmo assim, aconteceu essa dificuldade. Ele tomou um prejuízo, com isso faltou caixa, assustou todo mundo quis retirar o dinheiro, ele não tem o que fazer. O Federal Reserve foi lá e tentou segurar para não deixar estragar mais coisas. O que acontece no caso de uma empresa dessa? Ela simplesmente não vale muita coisa. Ela não tem caixa. Tá vendo como o caixa importa? Não, ela não. O fato dela não ter gerado lucro e ela não ter o caixa para vender. Eles têm uma parte dos negócios deles também na Inglaterra. Aí acontece com uma empresa dessa, tradicional, isso aqui. O HSBC foi lá e comprou a divisão britânica por 1 libra. Pouquinho, né? 1 libra. É um valor simbólico. Simplesmente a empresa está quebrada, ele foi lá e pega. Você já viu no mercado brasileiro, no mercado de imóveis, acontecer isso? A empresa faturar, chegar num ponto em que ou ela quebra e ninguém quer, ou alguém vai lá e compra a preço de banana. É isso que acontece. Quando você gera muito caixa, muito rápido e não tem o lucro líquido. Para finalizar, essa semana tivemos a feira de São Paulo, muito bem visitada. Eh, Tem expositores muito felizes com o resultado, outros talvez nem tanto. Ficou clara uma situação.
O cliente um pouco maior, e aí eu estou falando duas, três lojas, não precisa ser a maior rede, não. Ele vai para a feira, até de longe, Nordeste, exterior, o pessoal visitou quase 200 expositores, bem organizadinho, teve uma boa visitação. Aquele cliente pequenininho, o cara tem uma loja, compra ali poucas peças, é, a loja depende dele estar lá dentro, ele tem ainda cisma, acho que talvez com São Paulo. Ele vai para o interior, vai para as feiras regionais, mas não vai para essa feira em São Paulo. Prova disso que alguns filiados da própria AD me reportaram que os clientes pequenos da cidade de São Paulo não foram ao evento. E quando tem no interior de São Paulo, eles vão. É, talvez alguma coisa cultural aí que faça diferença. Mas estamos todos lutando por esse mercado. Março está vindo, está vendendo, com uma boa dificuldade, com margens muito complicadas, mas o mercado está andando. Morrendo de medo do efeito que pode dar toda essa bagunça financeira. Esse banco lá fora, que não tem nada a ver com você, tem dinheiro de empresas brasileiras de imóveis aplicado lá. Se lá não vir o dinheiro para cá, eles não têm como pagar o fornecedor, que não vai pagar o lojista, que não vai pagar você. Impacta também. Lucro ou geração de caixa? Qual a tua opinião? Fala para mim nos comentários do vídeo. Entra aqui no YouTube, se inscreve, passa para outro, no Instagram. Faça seus comentários. Até mais. Até semana que vem.